salve, rapaziada! Muito boa tarde no ar, os donos da bola nesta sexta-feira. Sextou, mas sem jogos da dupla Grenal, o que nos deixa muito, mas muito tristes, até porque na data FIFA a gente tem que assistir a horrorosa, tenebrosa, lamentável seleção brasileira de Fernando Guardiola Diniz. Ai, ai, ai! Tomou uma rodinha da Colômbia ontem, Luiz Dias voltou a seleção no bolso. A gente vai falar sobre seleção brasileira, mas a gente vai falar, é claro, sobre dupla Grenal e de imediato uma enquete palpitante para a torcida do Grêmio. Nossa enquete para pôquer, transformando vidas com esporte. Torcedor do Grêmio, queremos saber. Você, torcedor do Grêmio, que o idolatra. O Grêmio deve renovar com Pedro Jeromel para 2024? Deve ou não deve? Sim ou não? O Grêmio deve renovar com Jeromel para 2024? O que pesa? Pesa idolatria? Pesa a quantidade de faixa que ele colocou? Pesa o momento? Pesa o salário? Pesa a lesão? Enfim, torcedor do Grêmio. O Grêmio deve ou não deve renovar com Pedro Jeromel? Em seguida a gente vai para o debate, um debate palpitante. Bora lá, para a nossa central, Michele Silva. Cola com a gente, Michele. Jeromito, Gerodeus, Gerorúmeus, Pedro Jeromel. Fica ou não fica? Qual é a situação do Jeromel e a negociação dele com o Grêmio, Michele? Boa tarde. Boa tarde, Gamba, audiência da Rádio Bandeirantes, aqui nos Donos da Bola da TV e da Rádio Bandeirantes também. Pedro Jeromel será tema de debate do Grêmio após o Campeonato Brasileiro. É o período que o Grêmio deve tratar da renovação contratual do zagueiro de 38 anos, que tem 7 partidas pelo tricolor. Ele ganha cerca de R$1.200.000 mensais e o Grêmio tem a expectativa de reduzir esse salário e pagar somente 30%, com algumas cláusulas de produtividade. Mas esse deve ser tema somente após o Campeonato Brasileiro. Bom, esse é um ponto central para mim da discussão sobre Jeromel, antes de colocar a palavra para os nobres debatedores desse programa, né? Seguinte, Farid, Diogo, os representantes oficiais do Grêmio aqui no programa. Pô, tem outros? Talvez tenha, né? Afinal de contas, né? Vivemos numa cultura de Grêmio internacional. Né? Eu e Ribeiro Neto não nascemos sem um time, né, Ribeiro Neto? 70% A probabilidade aqui é de 50%. Na Band não tem 70-30. 70%. É verdade. Fake news. Bora, Tem vem cá. 70-30. Venham aqui. Diogo Rossi, Oi. me ajuda, tá? O sim ou não é objetivo, né? Mas esse sim pode ter uma vírgula, né? Daqui a pouco um contrato reformulado, uma condição financeira saudável para o clube. Sim ou não para ti, Diogo? Sim, com todas as ressalvas necessárias para o momento. A gente está falando de um jogador de 7 partidas em 2023, de um jogador que é ídolo máximo da história do Grêmio, né? Até estava vendo hoje pela manhã, para ficar forte, Jeromel em 2017 contra o Real Madrid, que atuação magnífica. Deveria ter sido expulso no primeiro lance, mas tudo bem. Tá. Não te mete. Vamos seguir fazendo um programa sério aqui. Vamos lá. E aí, né, Gamba, tem que ser desta forma, cara. 30% eu acho que é justíssimo. Também acho. Por esse momento que ele vive. Esses gatilhos de produtividade eu acho que também são justos, porque ele vai desempenhar em algum momento, né? Vai desempenhar, e aí se ele desempenhar é mérito dele receber um aumento, né, pelo seu desempenho. Mas assim, o próprio Jeromel tem que ter a ciência de que ele, renovando o contrato, vai renovar um contrato para não ser mais titular. Provavelmente será uma opção a Kahneman, Rodrigo Eli ou um outro zagueiro que o Grêmio venha a contratar na próxima janela. Eu acho que é só nesta circunstância que o meu voto é sim. Caso contrário, é não, mesmo que ele jogue em uma outra equipe, só que assim, se for não, de fato, internamente do Grêmio, que o Grêmio respeite a história do Pedro Jeromel e faça uma despedida justa para um dos maiores zagueiros da história do Grêmio. Não tenho nenhuma dúvida disso. Ribeiro Neto, eu vou tomar todo o cuidado aqui, Ribeiro, para não naturalizar R$300 mil como pouco, né? Nós chegamos a esse ponto. Vou tomar todo o cuidado aqui para não naturalizar R$300 mil por mês como pouco. É que depende. Um salário baixo, né? É que depende. Do contexto. R$300 mil para um ídolo que tem capacidade de jogar ainda. Perfeito. É pouco. Não, perfeito. Não, no futebol. Vou além. No futebol. 300 mil na Série A do Brasileirão é pouco. Tá, não, perfeito. No futebol, entendemos que a realidade é essa. 600, o que é um absurdo. No cenário do futebol, ok. Estamos cientes disso. Agora, senhor Pedro Jeromel,
300 mil, proposta colocada pelo Grêmio na mesa. 300 mil mês, renova por mais um ano, assina agora e fica Jeromel, Ribeiro Neto. Cara, eu tenho uma certa dificuldade. Aliás, nós temos várias dificuldades, entendeu? O senhor tem cada vez menos dificuldade. Não, mas no E o Nil Nil bombando. Tem acompanhado. O Nil Bombando. É cada byte. Dificuldades. Clickbait, olha. Não, nem isso nós estamos conseguindo fazer. É hora que eu me esforço, né? Mas não tenho esse talento que vocês todos têm, né? Para a internet. Eu tenho uma dificuldade para comentar isso porque eu sou muito pragmático nessas coisas, tá? Eu respeito imensamente o ídolo. Tá? Aliás, eu estou como tu falasses, nobre comandante, que o Brasil não respeita os ídolos, não. Né? Nós também não respeitamos aqui. É uma coisa absurda isso aí. Só que o Grêmio já fez uma caridade esse ano, trazendo o Luan. Trouxe um cara para não jogar. Beleza, o aspecto humano, reizinho da América, beleza, tá? O Grêmio vai renovar com o Luan? O Grêmio... Vamos lá. O que o Grêmio precisa? Lembra das 4 itens, né? O que o Grêmio precisa para o ano que vem? Porque o Grêmio vai para a Libertadores. Se der tudo errado, o Grêmio vai para uma pré-Libertadores, tá? Então o Grêmio vai para a Libertadores. O Grêmio precisa agregar qualidade ao seu time titular. Tanto é que quando eu botei esse post do Nil lá, Lucas, eu acompanhei. Tá? Eu tô falando desses nomes sondados aí que nenhum deles me emociona para time titular do Grêmio. Então já tá começando errado, tá? Gente, o Grêmio tem problemas seríssimos no seu sistema defensivo. Então assim, tu tem que olhar pro Jeromel para trás, não para frente. E aí fazer tudo o que o Diogo falou na parte final. Jogo de despedida, medalha, faixa. Entender que não é mais titular. Tá. Não é. Eu assim, ó. No início do ano passado, o Diogo já estava aqui, acho, no programa, né? Quando teve aquela bronca com o Kahneman. Sim, nós E eu disse o seguinte: se o Kahneman continuar batendo no salário que ele queria, que era o mesmo que ele ganhava, vai um abraço, né? Vai um abraço. Porque o Kahneman vinha de 2 temporadas jogando 30% dos jogos. Aliás, sonho de todos nós aqui ter um empresário como o Aí, Kahneman, né? surpreendentemente, o Grêmio bateu o pé, fez um contrato de produtividade. Pô, e que legal que o Kahneman correspondeu, tá? Há divergências sobre um Kahneman no futuro, tá? Mas vamos lá. Já Mas tá cara que tem 32 anos, não é velho, entendeu? Pensa numa coisa, Ribeiro, pensa numa coisa. E eu sei, o Farid tem mais propriedade para falar do Grêmio, claro, mas eu quero falar no futebol como um todo. Só o futebol permite que, por exemplo, 400 mil reais seja um contrato de produtividade. 30% de 1 milhão e 200 são 360 mil. São quase 400 mil. Sim. Então, eu vejo que o Jeromel... Conta, né? Eu fiz a conta um pouquinho antes de começar a falar, né, para não errar. Eu vejo que o Jeromel está passando no Grêmio o mesmo que o Índio passou no Inter. Fábio do Cruzeiro Como agora. é que foi a última temporada do D'Alessandro? O D'Alessandro também. Como é que foi a última temporada do D'Alessandro? Reduziu absurdamente o salário, né? Veio com o salário só para fazer a despedida. Mas saiu irritado, né? Saiu irritado, mas veio para fazer a Mas porque despedida. queria jogar, foi em jogos no porque interior do Campeonato Gaúcho. Saiu fez atirando. uma espécie de caravana do Dali de despedida da torcida no interior. Isso. Então, assim, mas eu vou voltar. Eu acho que não. O D'Alessandro também. Eu botei os zagueiros, né? O Índio, o Bolívar, por exemplo. Pô, o Bolívar acabou a temporada dele no Internacional treinando em Alvorada. Sabe? Então, nesse quesito, eu acho que só o futebol permite isso. Futebol, imagina, 400 mil reais para um cara que talvez não vá jogar. Para ti é mais gratidão? Eu acho que é gratidão. Eu tenho uma pergunta Não, o campo não paga. O campo não eu acho que eu acho que o campo não 400 mil o campo não paga. Um cara que teve 7 jogos em 2023. Eu só quero terminar minha tese, que eu sei que me alonguei, me desculpa, tá? Me desculpa, tá? Estava saboreando E até a tese. peço desculpas por ter te cortado. Não, A culpa foi eu tua. tava longo, né? O Ribeirinho às vezes se alonga. Assim, ó. O Grêmio precisa de dinheiro para contratar. O Grêmio não tem dinheiro para contratar. Ah, sim. O Grêmio tem que vender, fazer. Depois nós vamos falar de troca-troca com o Ferreira, é uma possibilidade. O Grêmio tem que ser criativo. Como é que tu vai despender do teu orçamento 350, 400 pro Jeromel não jogar, 100 mil pro Luan não jogar? Cara, parece que é futebol profissional. Mas esse é o grande debate. Amor. Esse é o grande debate. Nenhum amor. Os jogadores amam, mas
no dia 5, se não pintar, dá problema. Tá, mas uma Então pergunta, esse amor uma custa pergunta muito rápida. caro, tá? Custa caro, beleza, 400 mil, um salário caro, estamos concordando todos aqui. O Grêmio abrindo mão do Jeromel, abriu mão dos 400. Vamos tratar só de 400, estou tratando do salário atual, da renovação, caso ele não aceite, ou aceite a proposta. Não vai contratar O outro por Grêmio esse valor. vai conseguir Não contratar vai. um zagueiro de qualidade igual ao Um zagueiro Jeromel, que joga 7 partidas com numa temporada. 400 mil reais. mas eu tenho vai Um conseguir. zagueiro que joga Esse 7 ano, né? partidas na Esse temporada. ano, Vai. Mas é que daí, eu já te passo a bola, Diogo, só que a questão é a seguinte, ó. O Grêmio vai conseguir contratar alguém por 400 mil reais. Da Cara, qualidade do Jeromel, né? mas é que Qual isso... qualidade, Colado? A qualidade que ele Mas tem. O Jeromel, Mas olha só. o Jeromel Mas, é uma média dos A de dois. 23 ou o É a Jeromel? média dos dois. Primeiro assim, é qual o Jeromel. Os Primeiro dois? é qual o Jeromel. Os Primeiro é qual o Jeromel. Ah, pra mim o Segundo é o recorte é seguinte... esse, É o gente. pacote do... Tu é contrata esse, o pacote é o de completo. 23. Sim, o Diogo pode me ajudar, pode falar melhor que eu, mas olha só, quando o Jeromel chegou aqui, todo mundo assim, esse cara aí que estava escondido, esse cara aí é um ninguém, esse cara não sei o quê. Hoje é um dos maiores ídolos da história do Grêmio. Por que não pode trazer um cara por menos de 400 que vire um novo Jeromel? Tá bom, mas aí o Grêmio. Mas peraí, mas aí o Grêmio então encerra o contrato agora, nem jogo de despedida, Não, mensagenzinha não é no isso que eu tô site falando. e tchau, Jeromel. Não é isso que eu tô falando. Não A única pode coisa que fazer eu isso. vou ponderar para que o Farid tem a dar a opinião dele. Nesses 7 jogos de 2023, que é uma temporada acidentada do Jeromel, ele machucou o joelho, depois teve um outro problema, né? A gente Nas não pode... temporadas passadas também. Não, Ele não, conseguiu não. performar na Série B. Não, Mas não. antes ele ficou um tempão parado. Não. O senhor está esquecendo Não, o disso. Kahneman, tu tá confundindo com o Kahneman. Não. É uma pena que o Paulinho não está aí, né? O Ele tá em casa, Jeromel daí- também teve problemas físicos nos últimos 4 temporadas. Ele teve muitos problemas, tá? Bom, mas mas o- na Série B ele conseguiu performar. Só quero ponderar que nas 7 partidas que o Jeromel jogou nessa temporada, Tá. em pelo menos 50% delas, ele foi um dos melhores jogadores do Grêmio em campo. Um dos melhores. Contra o Fortaleza lá ele foi um dos melhores, se não Você foi o está melhor. olhando com o coração, é Não, difícil. não. Mas porque eu tô ele tem olhando qualidade. Exatamente, Porque tô ele olhando tem muita tecnicamente. qualidade. Não, perfeito. Vocês lembram do jogo Grêmio e Cruzeiro, que é o jogo da volta Sem do Jeromel? dúvida, sem dúvida. Então, 10 meses parado. É uma conclusão que não é o departamento Não, de futebol mas que aí tem que que tá. tomar. É o É. departamento médico. A conclusão é Isso. quando joga, dá a resposta. Perfeito. Quando joga. A questão é quantos jogos o Grêmio pode o contar Alberto com o Jeromel? Guerra, É que pra mim, o Alberto Guerra tem que Não, chegar vamos lá. e pegar o telefone, ligar para o médico do Grêmio e perguntar o seguinte: doutor, Ele olha aguenta? só, quantos jogos o Jeromel tem condições de desempenhar em alto nível em 2024? Com Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e Gauchão. Tantos, vale a pena? É isso, mas Esse isso é o óbvio, debate, né? esse é o O debate. Pedro Oliveira me informa aqui, ó, nas últimas 4 temporadas, Ribeiro Neto, Pedro Jeromel tem 120 jogos. Média de 30 partidas por temporada. Quase um Brasileirão inteiro. 22 tem 30 46. jogos por temporada. É Em a 21 metade tem 36. do calendário. É a metade Em do 20 tem calendário. 31. Mantém a média. O Soares vai jogar 54. Mantém a média. Muito bem, Farido, queremos te ouvir sobre Pedro Jeromel. Recentemente num programa aqui... Tá alinhado, Farid, recentemente tu falou aqui no programa que era contra a permanência do Jeromel por 1.200, 1 milhão por mês. Sim. Qual é a tua posição, Farido? Não, primeiro que o futebol não é história, é momento. A história do Jeromel jamais vai ser apagada, um jogador extraordinário, um dos maiores zagueiros que eu vi jogar no Grêmio, vi De Leon, vi Adilson, vi tantos zagueiros bons. Jeromel jogou mais que os dois. Não sei, Jogou não mais- sei, minha não opinião, sei, jogou não mais sei. que Tu os viu o De Leon jogar? Foi evidente. Não precisei acompanhar nascido, tu mas viu? acompanhei O De Leon- por não. vídeos pela O De história Leon do jogou Jeromel. muito E futebol. o Jeromel jogou mais. O De Leon Nobre. jogou O muito Jeromel futebol. jogou mais. Não sei, não sei. Mas eu sou fã do Jeromel. Vai se Eu sou instituir fã no do debate. Jeromel. Vai se instituir no debate que tudo que Não, aconteceu não deixa. antes, Felipe Gamba, tu a arrumou um história, inimigo, tu tá a arrumando história, inimigo aqui. né, Nobre apresentador. é superior à Nobre contemporaneidade. apresentador, Não é o senhor mesmo? vai encontrar o inimigo aqui. Eu sou mais velho, tá? Eu sei disso. Abraça ele, Clinton, abraçou o Farid. Abraça ele, explica pra ele. Chega, vem aqui comigo, vem aqui comigo. Procura o microfone chega aqui, ali, tá. me ouve. Apresentador assim. ó. Fui atropelado aqui que nem por uma jamanta. Uma jamanta me atropelou É que aqui. Jeromel jogou mais que ele. Atropelou aqui. jogou mais que Farid, ele. tu vai concordar comigo. O Grêmio de Ayrton Pavilhão. Esse eu não vi jogar. O Grêmio de Anchieta. Anchieta O jogou. maior zagueiro do Mundial da Copa de 70. Perfeito. Tá? O Grêmio de De Leon. Um dos Campeão da maiores América e do jogadores mundo. da história Quantos do Grêmio. zagueiros o Grêmio Tá. teve? hein? Valói, Qualidade. pô, Valói. Ah, cara, não atrapalha. Vai, me convença. O Grêmio de Adilson Batista. Tá.
O Grêmio de Rivarola. De Fábio Nossa, Bilica. esse- Tá? Não fardava perto do Jeromel. Não, aqui era um outro estilo. Jogou muito, tá? mas não fardava. Tá. Então, assim, ó, Campeão da América. O Grêmio de Jeromel, né? calma. E o Grêmio de Jeromel. É, o Grêmio de Jeromel veio depois de todos esses aí, tudo bem, tá? E Jeromel acima de Baidec, de Não, isso De sim. Leon. Eu vou tentar acabar a minha tese agora. Jeromel, Kahneman e Jeromel tem a posição dele. Deixa Jeromel assim. joga muito. Só os números que o Pedro nos ajuda. O Jeromel jogou mais nas últimas temporadas que o Kahneman, por exemplo, em números. Boa Eu comparação. vou voltar aqui Vem. a minha opinião, tá? Eu quero dizer o seguinte, futebol não é... Tá provando do teu veneno? Futebol Tu tá não é- provando do teu veneno Não, quando ninguém calma consegue lá. falar, né? Calma lá. Agora tu tá provando do teu Futebol veneno. não é história, futebol é momento. Futebol não é gratidão. Futebol também é história, mas o futebol é momento. Momento do Jeromel, eu com dor no coração falei isso aqui, chorando por dentro, e choro se preciso for, para dizer o seguinte, acabou. Não tem que Nem por renovar. trezentinhos? Não tem que renovar. Olha, forte, hein? Eu respeito o Jeromel, reverência, Jeromel, Jeromito, Gerogênio, Gerofenômeno. Mas acabou. Tudo na vida acaba. A vida é feita de ciclos. Acabou. Infelizmente. Acho que o Jeromel deve ser extremamente homenageado pelo Grêmio em toda a sua história a partir de agora. Que Jeromel pode ocupar um cargo de gerente de futebol. Aposenta 3. Gerente Aposenta a camiseta 3. de futebol. Não, Então, mas gerente que de é futebol. isso? Gerente de futebol. Fardado, Jeromel tá pode ser fardado. guindado a gerente de futebol do Grêmio. Só que as coisas passam. Outros surgem, outros vão surgir. Então eu quero dizer o seguinte: quando o Ribeiro fala que não é fácil, não dá pra falar aqui. Mas tá todo mundo te ouvindo, palhaçada, viu? cara. Eu tô falando, esse cara tá dando de palhaço aqui do meu lado. Mas quando tu faz isso, tu fica Pô, bravo. não, eu não debocho. Tu não vai me chamar de palhaço! 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 É assim que tu faz. É assim que Então tu eu quero faz. só dizer o É seguinte. assim que tu faz. Segue. Eu tô meio surdo aqui. ó. Segue. Eu quero só dizer o seguinte. É assim que tu eu quero faz. só dizer o seguinte. Palhacinho. Eu quero só te dizer o seguinte. Volta. Me perdi o raciocínio. Deixa eu só Não, falar uma coisa. Não, eu quero dizer, É do só jogo, uma coisa. boca Eu quero paga dizer o recebe, seguinte, só para concluir. Não tem que renovar, mas tem que homenagear ao máximo. Não façam cortes estúpidos depois. Não, E o medo? porque acabou. Acabou como jogador de linha, de ponta. E quando o Ribeiro fala, o Grêmio precisa de dinheiro. Além de dinheiro, o Grêmio tem que pagar, e nós vamos falar do Bitelo daqui a pouco. O Grêmio tem que pagar suas contas e não o Grêmio precisa arrumar dinheiro. Então não é assim 360 mil, 380 mil, que é dinheiro sobrando. Não tem dinheiro sobrando. Eu só quero falar uma coisa sobre o Não Jeromel. tem dinheiro sobrando. Jeromel, eu te amo e vou te amar sempre. E te quero no meu coração e a torcida do Grêmio te ama e vai te reverenciar e eu me ajoelho para ti, Jeromel. Mas te digo uma coisa, obrigado por tudo e seja um grande gerente de futebol e vá para o vestiário do Grêmio porque eu sei da tua liderança, Jeromel. Muito Só bem. uma Fala, informação. João. Só uma não, né? Uma informação. O Jeromel já comunicou ao Grêmio que se o Grêmio não optar pela sua renovação, ele vai seguir jogando futebol. não pretende encerrar agora. Não pretende encerrar. E aí é o grande pulo para mim desta situação. O Grêmio, ao decidir não renovar com o Jeromel, se decidir por não renovar, tem que ter a ciência Pode perder de que o pra um Jeromel... concorrente direto. Exatamente. Isso. De que o Jeromel Palmeiras. pode jogar em um outro clube de alto nível. E se sabe se ele tem alguma sondagem Ele de tem, outro... e até de fora do Brasil. São já. Paulo, recentemente, né, dá uma Não especulada. sei, no- o clube do Brasil eu não sei. Eu sei que ele tem do Brasil e de fora, inclusive, pra jogar. Eu vi o Ribeiro. O clube vai pagar o que ele ganha no Não mês. ganha. Aí, Não, ok. isso nunca. Isso nunca. Agora, aposenta 3. Encerrou o Jeromel, aposenta Não, 3. barbaridade. não, cara. Um 3 dos foi do maiores zagueiros da história do Grêmio. Talvez o maior zagueiro da história do Grêmio. Vamos para a nossa central, vamos para a nossa central. Mas vocês defendem o Soares na calçada da fama, eu vou defender a aposentadoria da 3. Não, eu não defendi nada. Aposentar 7, Trocou cara. de- Vamos lá. Aposentar 7, então, foi a maior camisa Mas e da por que história do Renatos Brasil. da bola? Tava demorando. Tava demorando pro Renatos da bola começar. Agora não há 3. Tem que aposentar 10 o Douglas Costa. que fez E eu assim. tenho camisa do Jeromel autografada por ele. Viu? Michele Silva, vamos para a nossa central falar de Internacional, virar chave aqui no debate. O Internacional que tem um duelo, o senhor Alexandre Ernest, que está aí nervoso na sua confortável É o tio do cadeira. soja? É o rei da soja versus o rei do varejo, Michele.
Exatamente, Gamba. Isso porque é mais um duelo das eleições do Internacional que tem aí o seu desfecho no começo de dezembro. Isso porque o presidente Alessandro Barcelos, candidato à reeleição pela Chapa 1, anunciou que tem o apoio de Elusmar Maggi, que é conhecido como o Rei da Soja, um homem aí que apoia a reeleição do candidato Alessandro Barcelos e que também estaria disposto a investir no Internacional através de um fundo. A gente vale lembrar que a Chapa 2, o candidato e ex-vice de futebol do Internacional, Roberto Melo, também tem o apoio de Delcir Sonda, do outro lado, pela Chapa 2, que estaria disposto aí também a ajudar o Internacional através da vice-presidência de investimentos no futebol. Os dois homens fortes aí, financeiramente, dispostos a ajudar o Inter com esse desfecho no começo de dezembro das eleições internacionais. Vamos lá, meu caro Lucas Colar, vem comigo. Me ajuda a entender o que acontece nos bastidores desse processo eleitoral do Internacional que ferve, porque ontem o presidente Alessandro Barcelos veio a público e anunciou que terá o apoio de Elusmar Maggi, um bilionário que vai colaborar com o Internacional caso ele seja reeleito, Lucas Colar. A gente resumiu lá no Vozes do Gigante ontem, Gamba, que agora todo mundo tem um bilionário para chamar de seu na eleição do Inter, né? Mais ou menos isso. Mas o Donos da Bola tem o Farid, né, que é o nosso bilionário aqui do programa. A chapa do Roberto Melo tem o Delcir Sonda. E agora, né, a chapa do Alessandro Barcelos tem o seu Elusmar, que já esteve no contexto do Inter lá em 2020, né? Se forem lembrar. O Sonda é bilionário? Ele tem uma fortuna significativa. Não, né? falando sério, ele não é milionário, não sei. Ele é bilionário. Ele é bilionário. Pelo menos o que corre, né? É que assim, tem duas questões. O que corre na boca pequena é que o Sonda é bilionário a partir de umas vendas que ele fez do grupo Sonda, dos supermercados e tudo mais. Porque o Maggi é bilionário, o Elusmar, né? Ele é bilionário e com sei lá, o atesto da Forbes, né? Dá pra dizer assim. Ele tem a chancela de bilionário. Tem a chancela, São exatamente. bilionários, podemos tratá-los como bilionários. Bilionários da bola. Como é que é o nome do cidadão? Elusmar. Seu Elusmar, ele é do agronegócio, né? É de terras? Soja. Sem terra, soja? É isso. Ele está ligado ao presidente... Perfeito, obrigado, só queria saber isso. Saiu uma matéria na Folha em abril desse ano e o patrimônio da família Maggi é de 26 bilhões de reais. Família quem? Seu Elusmar? Seu Elusmar Maggi. Parabéns, sua reverência, seu Elusmar. O turco não é mole. Reverência, seu Elusmar. A bola tá aí, a bola tá aí. Quer anunciar no canal do Farid e do Donos da Bola, vem pra cá, seu Elusmar. Reverência. Esqueceu até o coração. Traz aqui pros Donos da Bola, seu Elusmar. Eu vou de novo, né? As pessoas dizem, o Ribeiro sempre tenta encontrar um outro lado da questão. Cedo contra? Sim, não é tudo contra. Eu sempre tento ver de cima por outro viés. É que tu é superior, a verdade é essa. Não é. Eu posso ser diferente, não superior. Eu tô dizendo que tu é superior. Tá. Tem uma outra leitura. É uma outra leitura, Isso. exatamente, meu nobre Marcos Pion. Cara, é difícil um clube ter investidores, né? Não é fácil assim. É proibido, inclusive, né? Bom, evidente. Fala isso. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte. O Maggi, o Elusmar. O que ele é? Doutor Elusmar. O que ele é? É do agro? Não. O Elusmar, além Ele é disso, bilionário. Ele é um empresário. Um colorado. Colorado. Um colorado abnegado. Sonda, o que ele é? Colorado. Eles precisam de um movimento político para ajudar o Internacional. Eu fiz essa manifestação ontem. Não existe. No Então, Voz do Gigante os também. dois... Mas por que o Sonda não ajudou o presidente Barcelos? O Sonda e o Elusmar, Eu vou fazer uma grande, eles têm grande acordo. que se unirem e ajudar o Inter, seja qual for o presidente. Mas é que tá... Mas Se esse é o polianismo da sabe coisa, o que, né? que é, meu caro Ernst, o negócio é o seguinte. Ou não é o Inter, ou é a política. Vai me desculpar. É porque é a política, né? Tá aí. Então, assim, então não vem com esse papinho. É muito difícil. Os empresários, que eu saúdo, ajudam o Inter, beleza. Né? Não teria obrigação. São colorados? Ótimo. Mas não enxerguem partido. Não enxerguem movimento político. Tá, então, em cima de... Muito bem lembrado, Zé, muito bem lembrado, porque a política acima do Internacional. Uma pergunta para Lucas Colar. Só deixar claro que isso não é uma coisa do Inter, né? Não, todos os clubes do Brasil, Todos a política clubes, está sempre acima do Traz lá clube. um bilionário, um mecenas que apoia a gestão. Lucas Colar, como é que é a relação de Alessandro Barcelos com Delcir Sonda?
O que se diz, né, e isso inclusive foi pauta no primeiro turno da eleição do Internacional, né, o presidente, através dos seus pares, disse que procurou Delcir Sonda para investir no Inter nesta temporada, em outros anos da gestão Barcelos, e que não teve uma entrada, né, com o empresário Delcir Sonda, que hoje apoia a chapa do Melo. Por outro lado, né, pessoas ligadas às empresas do Delcir Sonda, inclusive o Roberto Moreno, né, diretor, né, de uma das empresas do Sonda, mas o Delcir disse que não se sentiu confortável e que também não recebeu muitos contatos do presidente Barcelos. Então fica essa narrativa de um lado e de outro. Tá, ele foi procurado, mas não topou. Não teve interesse por conta do quê? Só para fechar o que o Ribeiro trouxe? Por conta do quê? Da política. Não foi pelo Inter. Claro. Ele foi procurado, mas não colocou dinheiro por conta da política. Não colocou, vale destacar. Não colocou pelo Inter. E foi vale por conta destacar da política. nessa informação que o Lucas está dizendo, o que se fala do lado do Barcelos, assim como do lado do Melo, diz que ele está mentindo quando ele falou que procurou o Delcir. O lado do Barcelos diz o seguinte: eu provo, eu tenho passagem, eu tenho protocolo de visita e tudo mais. Então, assim... tem um protocolo da visita? Ninguém teria, né? Não, coloca. Se o Melo está dizendo que é mentira, coloca o protocolo da visita. E mais. Porque aí prova que é aquilo que o Ribeiro disse. É a política acima do Inter. Sim. E um dos papos que teria ocorrido, e eu boto na condicional, porque como eu ainda não vi, né, o protocolo, eu estou botando na condicional, em cima de apurações. Um dos papos teria sido em um Inter e Santos na Vila Belmiro, que inclusive o Delcir Sonda estava como convidado no Inter na Vila Belmiro. Chegou a dar entrevistas, chegou a conceder entrevistas. Então, assim, esse é o grande problema, né, da política do Internacional. Né? Porque agora, como bem disse o Lucas, todo mundo tem um bilionário para chamar de seu. Agora, interessante, né, que o contra-ataque por parte da gestão Barcelos surge no mesmo dia em que a gestão Roberto Melo deixa sair a informação que D'Alessandro, Abel Braga, Alexandre Matos estão fechados com a sua gestão, caso ele seja eleito. Se o presidente Barcelos... Não, se o Melo não anuncia o Sonda, não aparece o rei da soja? Elusmar. Provavelmente não. Foi o que o Ribeiro colocou talvez aqui. não, porque agora aí não apareceria. Então tá, só isso que eu quero entender. É que, na verdade, vira um duelo de narrativas. Vira um duelo de narrativas e um duelo de quem é mais amigo de quem. Porque, por exemplo, numa gestão que deveria ser pautada por propostas, objetivos e o que fariam pelo clube... Né? Vira a eleição do quem tem mais dinheiro. Além disso, os apoios. É a eleição é a eleição de quem está comigo. Eu tenho o Dali. Né? Não, eu tenho o Elusmar. Exatamente. Eu tenho, por exemplo, o Abel. O Cudê fica com um, o Cudê não fica com outro. E assim vai. O que vale mais para o Internacional? D'Alessandro e Abel ou Elusmar? Estou perguntando. D'Alessandro e Abel ou Elusmar? A verdade é que, com todo respeito ao seu Elusmar, ao seu Delcir, né, que são pessoas, né, cara, eu tenho certeza que eles são muito colorados, né, são abnegados ao clube e têm dinheiro, graças a Deus, para poder investir, assim como o seu Celso Rigo, se espirrar saúde, né, lá ajuda o Grêmio, Marques, né, o seu Marcelo Marques também, né, então muito obrigado. Detalhe, né, sempre lembrando, sempre importante lembrar que lá no início da gestão do presidente Romildo, o Celso Rigo ajudava, depois houve um distanciamento. Foi o presidente Alberto Guerra que trouxe o Celso Rigo de volta, então é importante destacar isso. Política. Exatamente, a única preocupação que eu tenho nesse caso específico do Inter, um abraço para o pai de Ipanema que está preocupado com a política do Inter, também, é que assim, o Inter está em segundo plano. Neste debate, o Inter está em segundo plano. Óbvio. E aí é um problema. E aí, Diogo, a gente vai além, tá? Hoje a gente não tem tempo, mas o Inter está sendo usado. Tem o benefício da grana que vai entrar. O Inter está sendo usado. A gente pode avançar nisso num outro programa. Vamos lá. Tem mais uma semana. Tem. Como é que é o Ribeiro? Vamos segurando. Segura a gavetinha. Michele Silva. Vamos voltar para a nossa central. Seleção brasileira ontem perdeu para a Colômbia. Meu pai do céu. Luiz Dias botou a seleção do Diniz na roda, Michele. Exatamente, Gamba. Botou no bolso a seleção brasileira do
técnico Fernando Diniz, seleção que começou ganhando a partida contra a Colômbia, uma tabela bonita do Vinícius Júnior com Gabriel Martinelli, né? Vinícius Júnior do Real Madrid, Gabriel Martinelli do Arsenal. A seleção brasileira abriu o placar com o Martinelli logo aos 4 minutos de jogo. Mas depois viu a seleção colombiana crescer na partida e ir avançando, chegou a mais de 20 finalizações inclusive, e o Brasil não conseguia chegar novamente. E aí a seleção colombiana marcou com Luiz Dias 2 vezes para virar o jogo, 2-1 para a Colômbia, 2 gols. Primeiro aos 30 do segundo tempo e depois aos 34 também do segundo tempo, a seleção colombiana venceu o Brasil que agora é 5º colocado na tabela de classificação das eliminatórias da América do Sul, está a 5 pontos da líder, a Argentina, com 12 pontos. Muito bem, esse é o programa Donos da Bola que vai ficando por aqui. Vem aí na sequência o Boa Tarde Rio Grande com o comando de Alexandre Mota e todos nós estamos nos despedindo. Tirei o ponto, Valeu, né? tchau. É isso. Pelo amor de Deus, estão de brincadeira Posso falar comigo. um pouquinho de seleção brasileira? Não, para. Depois dessa... Não, recompõe. Vem, Ribeirinho, pode Depois passar na frente aqui. desse absurdo Não, falado pelo aqui. amor de Deus. Desse absurdo falado aqui. Calhau, aguinha pra mim hoje, Calhau. Nem citei Marília Mendonça. Preciso hoje. Vamos lá, seleção brasileira. Eu acho o seguinte, primeiro que a seleção foi um vexame. Eu assisti Uruguai e Argentina, o burro do Bielsa ganhou o jogo, deu um banho, né? Mas é muito burro não escalar o Luizito. O cara tem que ser burro para não escalar o Luizito Soares. Dele fez gol, não cara. interessa. Como não interessa? Fez gol e correu para abraçar Luizito Gênio Soares, que deu conselhos ao menino, que vai ser um bom jogador. Brasil. Quê? Brasil é a pauta. Tá, Brasil é a pauta, então eu quero falar. Aí depois eu fui assistir o Brasil, só ouvia por uma emissora aí, que é a Bandeirantes, saiu o gol, não saiu o gol, Brasil. empatou, o pai tá lá, a mãe não tá lá. Eu tava vendo a Uruguai e a Argentina. E eu quero dizer o seguinte pra vocês, o Brasil foi um vexame. E vou dizer mais, Gama. Tu viu o jogo do Brasil? Depois assisti todo o jogo, foi muito mal. Mentira, não assistiu. Depois eu assisti todo o jogo. Eu assisti às 2 da manhã. Eu posso terminar ou não posso, diretor Gama? Mas tá falando um jogo que tu não viu. Cara, eu vi o jogo depois, assisti todo o jogo. Viu todo o jogo, Assisti os primeiros 10 minutos do Brasil foram impactantes. E depois o Brasil desandou. Aliás, não temos goleiro, né? Vão insistir com o Alisson até quando? Chama gol. Mas não é isso que eu quero dizer, seu Então não diz, então. Mas eu já falei o que eu tinha que falar. São 6 integrantes. Eu quero só dizer o seguinte aos 6 integrantes e à multidão que nos assiste. O Brasil vai perder para a Argentina. Não vai. Vai perder para a Argentina no Maracanã. Eu sei onde é que ele vai chegar. Vai tomar vaia. Eu sei onde é que ele vai chegar. E o Brasil vai ter que apelar para Renato. Pelo amor de Deus! Renato, Agora é minha vez! Não. Renato, Agora é minha vez! Tchau. Larguei. Renato será o técnico da seleção para salvar a seleção. Porque Ancelotti, o Miguel de Ancelotti. Então, respeitem sempre, Renato. Respeitem, porque vão ter que correr para ele, presidente da CBF, presidente do raio que o parte, vão ter que correr para Renato, tá? É só isso que eu quero dizer. Porque o Diniz se consagrou pelo fracasso do teu equatoriano, do teu goleiro, que pipocaram na final. Então, eu só quero dizer isso. Na final não, na semifinal. Foi um grande Diniz, deu seleção. Ô, meu caro... Como é que a hashtag que tu colocou, Ribeiro? Volta Tô meio futebol. perplexo aqui com volta tudo que você futebol. tá fazendo. Volta futebol. Meu Deus do céu, cara. Pô, sexta-feira. Mas tu quer o quê? o Tu que quer tá o Cudê na acontecendo, seleção brasileira? Ô, Gamba, deixa eu falar Eu com que você passei assim, mal ó. ontem mesmo. Cara, que loucura. É óbvio que o Brasil não foi ontem, o Brasil está desempenhando mal, tá? Mas assim, eu me atrevo a dizer que eu admito que é um pouco de pretensão da minha parte, assim, dar um tom professoral, assim, e o professor aqui Tu tá cada vez... é o Gamba, né? Eu tô cada dia mais te mostrando exemplos de que tu tá certo sobre essa tua tese aí, bem. tá? É uma tese muito boa. Mas o que eu vou falar é o seguinte, olha só, eu vou além, tá? Eu vou ser pragmático, tá? Gente do céu, eu acho que o Fernando Diniz tem todos os méritos, tá? Porque, querendo ou não, ele é um dos poucos que tenta resgatar, né? Pela sua característica, alguma coisa que é meio do DNA do futebol brasileiro. Isso aí é fantástico. E eu fiquei muito feliz quando ele ganhou a Libertadores da América, porque tem que dar... Eu sei disso, mas isso tem que evoluir. O resgate do futebol brasileiro tem que evoluir. Só que o Diniz, ele é teimoso nas suas convicções. É muito bom tu ter convicção, mas quando tá dando errado, tu tem que ter cardápio. É o limite da convicção vira teimosia. Exatamente. O que acontece? Gente, vamos lá. Os jogadores, da sua grande maioria, atuam no futebol europeu, correto? Correto. Como é que tu vai trazer esses caras para cá? Eles viajam o Atlântico, 11, 12 horas de viagem.
treinam duas, três vezes e tu vai mudar totalmente o jeito que eles jogam. Não vai dar certo. Não tem como dar certo. Pegue o jogo de ontem, por exemplo, para ficar mais didático, tá, gente? Ele está tentando implementar o Fluminense na seleção brasileira, o 4-2-4, tá? Tudo bem, são bons jogadores, ninguém fora da curva, tá? E o melhor ainda saiu logo no início, que foi o Vini, tá? Ninguém é fora da curva, nós não temos mais. Neymar não sabemos se voltará a ser, tá? Nós não temos ninguém. Mas a gente achava que o Neymar foi algum dia. E o Henrique ainda é uma promessa, tá? Então, vamos lá. Gente, como é que tu vai fazer o André e o Bruno Guimarães? Mas gostei do André. Que são volantes que pisam na área adversária. São volantes que não guardam posição. Junto com 4 atacantes contra um time de 5 jogadores do meio. Mas era óbvio que tu ia tomar um rodeão. Olha, assim, ó, eu fiquei constrangido, porque o Fernando Diniz não fez nada para ajudar o coitado do Emerson Royal. Não. O Emerson Royal, coitado, Mas o cara o erro ficou foi no botar o mano Emerson a Royal, mano. O erro é ele tá ali. Então Sabe, pela mas tese do taticamente Ribeiro- o Brasil se comportou errado na defensiva. Mas Porque ele estava sozinho, Mas o não Ribeiro- tinha cobertura. Pela tese Tá. do Ribeiro, Tem o algumas técnico coisas. do Brasil tem que voltar a ser o Tite. Mas ele não ia mal, né? Não ia mal. Aliás, tu tá me Não, dando não aqui, ia tá me mal, dando um time. belo gancho aqui. Não ia tu mal, tá me dando um ele era belo o gancho Tite. aqui, que eu vou passar a palavra pro Diogo em seguida. Tá me dando um belo gancho, que é o seguinte. Quando o Tite ia lá, ganhava da Colômbia, não fez mais que obrigação. É verdade. Tem mais é que bater na Colômbia. É verdade. Quando o Tite ficou 10 anos sem perder pela Eliminatória, seleção brasileira, não perdeu. não faz mais que obrigação. Tem os melhores jogadores do mundo na mão. Quando sobrava na eliminatória, não faz mais do que obrigação. tomou O Diniz, 5 só gols. tá, o Diniz só tá aumentando o tamanho do Tite. É isso que O eu tô Diniz dizendo. na seleção só É está isso aí. aumentando o tamanho do Tite. E Claro que o completa. Tite não ganhou as Copas que disputou. É jogou claro melhor, que fracassou. Mas jogou melhor que a Bélgica em Nossa 2018. Senhora. E Jogou agora? bem contra, Mas, contra assim, a mas Croácia. o Gamba, o Diniz só aumenta porque a gente vê que, tecnicamente, as eliminatórias fracas. E uma frase- muito fraca. Então, o Brasil ganhar 10 jogos... É obrigação, mas tem que saber fazer. A questão E é o mais Tite um sabia desempenho. e o Diniz não. O que eu- Para essa o que eu eliminatória acho- vale mais o desempenho, porque todos vão para a Copa. O que eu acho, vou tentar O Brasil fazer tem quinto. Vou tentar fazer um link, Mas vai tá? pra Copa. O Brasil está tentando mudar uma filosofia completa, que o Ribeiro destacou muito bem. E o Uruguai, por exemplo, que jogou ontem também no mesmo horário, ele está implementando uma filosofia nova do zero muito bem, porque os jogadores já estão mais adaptados a um sistema Muito boa geração. Com um gênio uruguaia. no comando. que um treinador que gênio estava na uruguaio. Europa, técnico. um treinador que estava na Europa e estava bem na Europa. Depois ele sai, teve resultados ruins, é verdade, acaba deixando a Europa e vem, né, agora treinar a seleção do Uruguai. Olha, essa seleção do Uruguai, ela é boa e ela vai incomodar. Deixa eu só falar E uma apesar coisa. da crítica do Farid, que ele vai falar agora, Não, cara, o Darwin Nunes... Joga muito. Ele joga muito. É a Ele é mesma titular do bola do Liverpool, Valência. cara. Tá, Essa bola que tá mostrando, duas essa bola que tá coisinhas mostrando aqui. é semelhante à do Valência contra o Fluminense. Que raiva que me dá. O de ver Ribeiro um acha negócio que desse. o Darwin Nunes um perdedor de Não, jogo. não acho não. Ele Duas coisinhas. Ele fez o gol na sorte, porque por sorte passou no meio Mas das eu quero pernas. dizer, Pra aí, gente falar Ribeiro, sobre ele esse Uruguai, finge o tá? chute e bate pro gol, Pra cara. gente falar sobre esse Uruguai, mas só para fechar o capítulo Seleção Brasileira, vou parafrasear Lucas. Conhecem o Lucas Colar? Muito bom. Um gênio. né? Depois eu Esse queria menino fazer uma prodígio. crítica sobre uma coisa do Uruguai. Fernando Diniz deve sua carreira a Ener Valencia. Não. Fernando Diniz deve sua carreira a Ener Valencia. Toda noite, quando o Diniz vai dormir, ele vai botar a cabeça Tem o no santo lá. travesseiro, Bah, gente. Ele tem uma fotinho do Valência Não, e não ele é agradece isso. assim, ó. Vocês Obrigado. são... E ele agradece. Não. E ele agradece. Não. Vocês estão sendo muito injustos. Eu acho, Olha aqui, ó, eu acho muito que até injusto. não dá, eu acho que até não dá para menosprezar o trabalho que ele fez a Libertadores, tá? Mas ele não tem tamanho de seleção brasileira, ele não é um técnico de outra seleção coisa. Olha aqui, brasileira. ó, tá? sobre o Não Uruguai. dá para menosprezar o que ele fez a Libertadores, É tá? verdade. Só que ele não tem tamanho para a seleção brasileira. Muito bem. Fernando Diniz, o técnico da seleção, Ninguém vai vai falar permanecer? que o Rocher Até ganhou quando do vai Messi? permanecer? Rocher venceu Rocher o Messi, contra né? Messi, deu Posso falar sobre o Rocher Uruguai? versus Messi, deu Rocher. Preciso seleção- avançar Tá, para um mas- assunto de calote. Tá, mas essa seleção uruguaia é tão fantástica que eu acho que ela em breve ela passa a Argentina. Ontem ela deu um banho na Acabou de Argentina. chamar o Bielsa de burro. Não, tá brincando. Não, Michele Silva. A seleção uruguaia deu um banho na seleção argentina e só 3 jogadores têm mais que 30 anos nessa seleção. Viu como ele viu o argentino no Uruguai? Assisti Michele o argentino Silva, no vamos Uruguai. para nossa central. Michele, que história é essa? Para quem que o Grêmio está devendo? O Grêmio está aplicando calote em algum time brasileiro, Michele Silva? Então, Gamba, a situação é a seguinte: o Grêmio deve receber nos próximos dias uma notificação da FIFA referente a uma reclamação do Cascavel junto à entidade, reclamando que não recebeu o seu percentual, a sua parte da venda de Bitelo para o Dínamo de Moscou. O Grêmio vendeu o jogador por 10 milhões de euros
para a equipe russa e o Cascavel não recebeu ainda 30% que lhe é de direito. Havia toda uma questão de um acordo em que Cascavel e Grêmio apalavraram, apenas em palavra mesmo, que o Cascavel ficaria com 20% e o Grêmio com 80%. Mas o Cascavel cobra os seus 30% e o Grêmio deve receber essa notificação da FIFA com relação a essa cobrança. Deixa eu falar sobre o Vamos lá. Deixa eu explicar. E Cascavel, Diogo Rossi, venha didaticamente explicar. É um calote, não é um calote? Que história é essa, Diogo? Tem uma coisa que eu quero dizer assim, ó. Existe o que é certo e direito. Aí vocês debatem o que vocês acham, tá? Não vou entrar nesse mérito. O Grêmio recebeu 10 milhões de euros pelo Bitelo. 70% são do Grêmio, 30% são do Cascavel. A primeira parcela, 75% do dinheiro à vista já foi entregue nas mãos do Grêmio. O restante vai ser pago no início de janeiro. O Grêmio não pagou da primeira parcela nenhuma parte do percentual ao Cascavel. Promete fazer o pagamento, e isso é a informação que eu tenho, no início do ano, quando receber a segunda parcela, vai pagar tudo ao Cascavel. Aí vocês entram no certo e no direito, se vocês acham que isso é certo ou não, tá? Eu tenho minha opinião sobre. Tá. O detalhe é, o Grêmio foi notificado de maneira civil e também na FIFA. A notificação virá para o clube. Tá. Primeiro está na instância, agora vem para o clube. A partir do momento que o clube for notificado oficialmente, chegar lá na mesa do presidente, tem 45 dias para pagar. Se não pagar, vai para o Transferban, não pode inscrever atletas para a próxima temporada. Vai dar quase o início do ano. Exatamente, façam um cálculo básico. 45 dias vai dar quando o Grêmio receber dos russos. Boto de novo essa pulga para vocês. O certo e o direito. Eu só quero dizer o seguinte... Rapidinho, porque o Lucas Colar pediu aqui a palavra. O Colorado Lucas Colar pediu aqui a palavra. Até porque de dever ele entende, né? O Independente isso lá... nós vamos Foi saber quitado. agora. Fale, Lucas Colar. 3 anos depois, Eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse programa aqui, ele traz hashtags. Traz. Costumeiramente, né? Traz. Fica Soares Fica Soares na calçada. Soares na calçada da fama. Aposenta Fica Renato, 3, aposenta 3. Eu Volta quero, ao futebol. quero mandar um abraço para nação de Cascavel, né, do Cascavel, Um abraço pra KTO. para KTO também, que patrocina o Cascavel, patrocina o Master do Cascavel. Que gancho, hein, E eu brother? vou lançar uma hashtag de verdade aqui, uma hashtag honesta, porque estão prejudicando o Cascavel. Calote no Cascavel. Hashtag não é pague o aluguel, que essa tá quase terminando, né? Agora 2023 tá quase terminando. falta Eu quero pouco. falar sobre isso aí. Paguem o Cascavel. Paguem o Cascavel. Hashtag paguem Eu quero só o dizer o Cascavel. Paguem o Cascavel. Tá. Renovação do Soares, e vão contratar o Edenilson, e vão contratar não sei quem. Paguem o Cascavel. Um abraço à turma lá de Cascavel. Genial. O Colar é muito genial. Tu acha correto o calote do Cascavel? Não acho Tu correto. acha correto o Não, Soares posso 2024 falar? Posso devendo falar? o Cascavel? Posso falar, senhor? Fala lá então. Primeiro Tu que quer Soares e tá devendo o Paguem Cascavel? o Cascavel. eu quero só lembrar o Manda o seguinte. Soares pro Soares Inter, e tá Porra, dá devendo o pra falar ou Cascavel. não dá, meu Manda o Deus? Soares pro Cascavel. Senhor Jesus Cristo, olha aqui, ó. Quer passar pra ele a camiseta? Primeiro que quem foi rebaixado pela FIFA foi tu por não ter pago o Silas. Rebaixado por não ter eu já pago o falei. Silas. Temos Ali que foi, avançar, ali temos que avançar. foi o maior Temos que calote. avançar. O primeiro rebaixamento internacional foi o Cavado. calote para a Cavado. FIFA. Temos que Bom, avançar. dito isso, eu quero dizer o seguinte. Vamos pro caso Bitelo. Eu tenho com muito orgulho a responsabilidade de ser embaixador do Cascavel no Rio Grande do Sul, que eu recebi do meu querido amigo Cássio, da KTO e do Cascavel. Morei em Cascavel, trabalhei em Cascavel, tenho um filho nascido em Cascavel. Sou embaixador do Cascavel. Acho que está muito errado não pagar o Cascavel. Cascavel tem direito a 30% do valor do Bitelo. Isso equivale a 15 milhões de reais. Cascavel em 24 tem Copa do Brasil, tem a Série D de dado, tem o Campeonato Paranaense, onde é vice-campeão. Tem que pagar. Só rapidinho, eu sei que a Michelle tem que falar isso, alguma coisa. Amanhã, 5 da tarde, a TV Bandeirantes vai transmitir o Juventude contra a Ponte Preta, dependendo Pode ser o da... acesso, né? Isso, Não, pode pode ser ser o o acesso. acesso uma do coisa, Juventude. Ah, é local, desculpa. Por favor, aqui, É só pro interior de Rogério, São Paulo. Perdão, por favor, Pedro. vem cá, que isso aí Ah, é não passa fundamental. Nós Aqui não, só pro interior de São Paulo. Nós não podemos deixar de falar no programa. Vem pra cá. Desculpa, Pedro. Esquece a legenda e foca em mim. Não se esqueça que o Cruzeiro está envolvido. E o Cruzeiro agora, ele tem o seguinte: frases formam palavras. Letras formam palavras. Vocês conseguiram decorar? Palavras formam frases. E frases formam ideias. Só as ideias são palavras. Repare bem. Lembrei da apresentação dele aqui em 2009.
Futebol é um meio de vida, não é um meio de morte. Michele Silva, fale sobre Charles Arangues, Michele Silva. Falo sim, Gamba, porque o Charles Arangues é pauta aqui nos Donos da Bola da TV por conta dos seus números em 2023. Ele ainda não completou 90 minutos em campo com a camisa do Internacional. Tem 25 jogos desde que reestreou no comecinho de julho, ele chegou em abril, e 4 desses jogos, 25 pelo Inter, outros 4 pela seleção chilena, mas Arangues ainda não jogou 90 minutos em 2023. Intervalo comercial aqui nos Donos da Bola, no YouTube. Vocês ficam com a Michele Silva e a gente volta em seguida. Bora lá, gente. Bora lá que sextou, né? Estamos por aqui já acompanhando na nossa live, deixando o like, os Donos da Bola RS lá no YouTube. Se você não fez isso, faça, né? Deixa o teu like, se inscreva no canal. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Vocês estão falando muita besteira no chat? Vocês são desses? Deixa eu ver. Um abraço pro William Leivas, que tá por aqui. Samuel Penteado. Michelive Forever. Tamo junto, Samuel. Obrigado, cara, pela lembrança. E o almoço do dia tá perguntando o Antônio Marcos. Não sei, Antônio Marcos. Alguém já almoçou? Aí? Ninguém? Também não almocei. Ribeiro já almoçou? Mas ele não tá disposto para falar. Tá bom, aqui. Ribeirinho? Tá bom? Tô aqui, Michele. Eu achei que tu não tava disponível para falar comigo. Tem bife ao molho, massinha, tá? Okay. Uma berinjela, para quem gosta, né? Curto. E tem feijão e tem arroz novinho. Feijão e arroz novinho é a grande notícia. É isso aí. Me anima demais. Sexta-feira, olha, eu acho diferente, tá? Feijão e arroz novinho. A berinjela eu dispenso. Berinjela deixo pra quem gosta, né? Não é minha praia. Não estamos tão saudáveis assim, a ponto de comer berinjela no almoço. Paguem a Michele, tá dizendo o Biro. Não, já fui paga. Recebemos, né? Que delícia, cara. Um dos melhores momentos da vida de uma pessoa, né? Quando recebe. Vai tudo pras contas? Vai! Aliás, esse é um grande detalhe sobre mim, né? Não tem essa coisa de lista da Forbes com relação a mim, entendeu? Porque é irrelevante, entendeu? Ninguém faz reverência pra Michele Silva, entendeu? Pro seu Elusmar, pro seu Delcira, aí sim, né? Mas agora eu sou só uma pessoa aí. Anderson Jesus, um abraço, tamo junto. Deixa eu ver aqui um salve pra São Borja. Tá mandando aqui o Davi Nicola, que tá com uma foto do Cebolinha. Uma foto do Cebolinha quando jogava pelo Grêmio ainda. Donos da Bola no interior. Te espero na Praia do Cassino. Ó, quando vê eu vou, hein? Um abraço aqui pro Biro, que tá aqui na nossa live. O André Kringel. Desculpa se eu errei teu sobrenome aí, André. Tamo junto. Vitão ou Soares, evitem esse tipo de comparação. Não gera boas coisas na vida da pessoa, entendeu? Então, mas, né, erramos. Pedaluk, um abraço, tamo junto, cara. Um abraço pro Fábio Ferreira, tamo junto, Fábio. É nóis, cara, obrigado pelo recado. Arivan tá mandando mensagem aqui também. Grêmio e Argentina são as minhas duas paixões, tá dizendo o Arivan. Engraçado que tu não escreveu isso em espanhol, né? Tu é argentino? Pra torcer pra Argentina? Aqui é Brasil, pô. Vocês estavam torcendo, vocês torcem pra seleção brasileira? Tem gente que torce pra seleção brasileira ainda? Eu torço. Tu torce, Gabi? Boa. Beijo. O resultado final da nossa enquete para pôquer, transformando vidas com o esporte. Pedro Jeromel, fica ou não fica? Essa foi a pergunta para a torcida do Grêmio. Eu acho que sim. Meu palpite é sim. Não. Meu palpite é sim. Vamos lá, vamos liberar. 57-43, o Datagamba estabelece empate técnico. Barbaridade. Não, tá bom. O coração fala mais alto, cara. Empate técnico. O coração aí fala mais alto. Empate técnico. 57, Hoje, se alguém tinha dúvidas 57, 43 do time do nosso apresentador, eu acho que sanaram as E ele não desgruda da paguem o Cascavel. Paguem o Cascavel. Nessa questão da enquete aí, o coração fala mais alto. E eu tô falando dos torcedores, tá? Sem dúvida alguma. Vamos lá. Muito obrigado pela participação de todos. Na Bandeirantes vem aí o apito final com o comando do grande Daniel Oliveira.
E aqui na Band, ele já está entre nós, Alexandre Mota, que só vai almoçar às 6 da tarde. Tudo bem, Motinha? Boa tarde. Hoje eu vou almoçar mais cedo, né? Terminando o programa 2h30, já vou lá no Sats, porque eu tô sabendo que esse bife à la espanhola tá muito bom, né, Ribeiro? O Ribeiro já almoçou e falou que o bife tá sensacional. E massa, que eu gosto muito, né? Dá pra ver. Não é verdade? Dá pra ver que eu gosto bastante de massa. Por que essa cara, meu querido Gamba? É porque as câmeras não mostram tudo o que acontece nesse programa e eu preciso conter aqui preciso me segurar na postura, meu caro Alexandre Mota. Ah, entendi. Tem revelados aí, é isso? Revelados da bola. Revelados da bola. Aqui. Mas olha, o que vocês acharam? Porque estranharam a expressão espanhola. Não, é porque é o nome do Eu molho. sei do bife, o nome do molho do bife é molho Gente, espanhola. é um programa Eu sério. conversei com as meninas hoje lá na... E é uma delícia. É uma delícia. Agora, a cabeça maldosa, ó. O que vocês acharam da seleção brasileira, hein? Ou melhor, daquilo? Foi horrível. Horrível. Foi aquilo. Alexandre. Aquilo. Que coisa mais horrível, né? Que coisa mais medonha. A primeira vez na história que o Brasil perde 2 seguidas nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. Uma coisa é o técnico que tem o time lá todo dia, treinando, né? Eu não sou um especialista em futebol, mas eu acho isso. Outra coisa é o Diniz querer impor um novo sistema de jogo para jogadores que ele vê aí de 15 em 15 dias, de mês em mês. O que vocês acham disso? O Diniz, na verdade, a gente falou isso há pouco aqui, Mota. O que ele está fazendo com a seleção só aumenta o tamanho do Tite, né? O Tite, quando ganhava da Colômbia, era obrigação. Quando o Tite tinha 100% de aproveitamento, era obrigação. Agora estão vendo que não é fácil. Não é essa barbada que todo mundo achava. Não é pegar lá, chamar todos os jogadores brasileiros com condições de vestir a camiseta da seleção e passar o carro em todos os adversários. Não é assim. Eliminatória, não me preocupa nem um pouco, vai se classificar todo mundo. Esse formato de disputa aí, todo mundo vai para a Copa. A questão é desempenho, e isso o Diniz não está conseguindo aplicar na seleção. Lucas Colar fez uma frase aqui há algumas semanas no programa. Sim. Hoje eu reproduzi, me apropriei da frase de Lucas Colar, que é polêmica, mas Fernando Diniz deve sua carreira à enervalência. É verdade. De certa forma é. Agora, o que são aqueles laterais da seleção? Eu não sei nem os nomes dos jogadores que foram convocados. Aquele outro zagueiro, tem o Marquinhos e o outro que jogou com o Marquinhos. Que coisa mais absurda, né? Não joga nem várzea lá em São Paulo, nem campeonato amador. Pelo amor de Deus, hein? Que absurdo, viu? A gente não tem tempo, né, para debater, mas o Gabriel Magalhães é titular do Arsenal, né, que é um dos principais times da Europa. Mas... não foi bem ontem. Foi muito mal. Muito mal. Em compensação, que seleção uruguaia que dá prazer de ver jogar. Orgulho nosso aqui, né? Que tem muita gente já... O Farid assistiu. Muita gente assistiu ontem, decidiu trocar de canal e acompanhar o jogo direto lá da Bomboneira, né? Isso aí, eu vi. 2-0 para nossa seleção uruguaia. Às 2 da manhã eu vi o videotape de Brasil com Depois dessa... Tchau, pessoal. Tem dancinha hoje ou não? Tem dancinha hoje ou não? Oi? Dança, tem dança? Tem dança. Vai ter Red Hot Chili Peppers. Aqui. Foi ontem, eu tô sabendo que ele foi. Oi. Antes de encerrar, o Lucas Colar tem um recado para a Qual tua é o recado, audiência. Lucas? Já começamos a dança aqui, ó. Paga o Cascavel! Pague o Cascavel. Hashtag paga o Cascavel, tá certo? Ó, Muito bom. tem Donos da Bola, lógico. Segunda-feira, meio-dia em ponto, tem mais Donos da Bola.